E aí, tudo bem? Bom, em continuidade ao vídeo anterior que eu falava a respeito de viver de circunstâncias, identificar o seu propósito de vida, encontrar sua identidade pessoal, hoje eu vou falar sobre honrar pai e mãe, porque tem tudo a ver com a formação das suas crenças limitantes e muitas vezes a dificuldade de encontrar a sua identidade. E às vezes encontrar o seu propósito também, viver pelo seu propósito. Por quê? O honrar pai e mãe tem a ver muito com a situação de respeito, aceitá-los como efetivamente eles são. Só que eu vou um pouco além. Honrar pai e mãe, ele vai além de simplesmente olhar para os pais e aceitar passivamente os erros que eles cometeram, a forma que eles agem, a forma que você foi criado ou criada. Qual que é o intuito maior? Nós aprendermos com os erros. Só que se a gente for considerar assim que o erro ele é ruim, não, a gente tem que olhar pela perspectiva de que o erro ele é bom, porque o erro ensina. As crianças aprendem a andar ou aprendem tudo na vida justamente pelos erros e não simplesmente pelos acertos. Mas como que a gente consegue, por exemplo, otimizar o tempo que nós temos de vida para aprender mais, honrando pai e mãe? Justamente nesse aspecto de aproveitar a vivência que eles tiveram, os caminhos que eles erraram, as atitudes erradas que eles tomaram, nós temos que honrá-los no seguinte sentido: termos o respeito, obviamente, mas considerar essa honradez pelos erros que eles cometeram e para que a gente não replique esses erros. É a partir do momento que você ou é pai ou é mãe, ou será pai ou será mãe, não replique esses erros de criação, por exemplo, que você sofreu e que te colocaram crenças limitantes para os seus filhos. Entende? Onde está o grande X da questão? Justamente você entender esse contexto, entender que você tem que vigiar os seus pensamentos, como eu já falei em outros vídeos. Olhe para os seus pais e aceite realmente como eles são, mas aprenda com os erros que eles cometeram, não os replique. Justamente um outro vídeo que eu comentei também a respeito de como você vive o passado. Você não tem que retornar ao passado, trazer aquele sentimento ruim do passado, revivê-lo, porque o subconsciente, a sua cabeça vai entender que aquilo é hoje. O que você vai fazer? Você vai trazer aquele sentimento do passado, aquela má experiência do passado, vai retroalimentar isso, não vai resolver e vai depositar isso internamente novamente. Isso é a formação da mágoa, que é um sentimento pesadíssimo e só faz mal para quem carrega. Então o culpado e a culpada é você. Por mais problemático que tenha sido a sua criação em alguns aspectos, por exemplo, ou em um ponto ou outro que te trouxe alguma crença limitante ou algum trauma, ele cometeu ou ela cometeu, seus pais cometeram um erro pontual lá atrás. Mas quem o revive a todo instante é você. Então você é o potencializador daquele erro lá atrás. E isso te afeta até hoje. Então o que tem que ser feito hoje, você tem que colocar um ponto final agora nisso. Olhe para os seus pais, honre-os no sentido de aceitá-los como eles são, considerar que eles também foram produtos e ainda são produtos do meio, ame-os pela sabedoria que eles vão compartilhar contigo, por esse aspecto. Interrompa esse fluxo de pegar o passado, revivê-lo, retroalimentá-lo, potencializá-lo e guardá-lo novamente. E isso te força a viver esse trauma, essa crença limitante, te encobre ainda mais os olhos para que você identifique a sua identidade, para que você encontre a sua identidade. Entende? Então, a responsabilidade sobre os seus atos é seu. Não culpe o exterior pelas coisas que acontecem com você. Você é dono da sua razão. Você é dono da sua vida. Por isso que eu falei e replico isso nos vídeos. Aprenda a dividir as vozes. Aprenda a dividir as vozes. Porque quando você identificar a sua voz da alma e identificar a sua voz do cérebro, você identificando a voz da alma como sendo você é senhor da sua razão. Então utilize essa razão para entender isso que eu acabei de falar, para que você não carregue sentimentos ruins.
e coloque a culpa no exterior. É difícil, realmente é difícil. Como que a gente vai entender esse contexto, né? Que nós somos produtos lá de trás, e como isso nos afeta, é difícil a gente entender por esse aspecto. Só que hoje você está tendo esse contato com esse tipo de conhecimento. Então, você é dono da sua vida. Decida não viver por sentimentos ruins. Decida não viver por problemas do passado. Ponha um ponto final para que você efetivamente inicie a descoberta da sua identidade. Tudo bem? Te espero na próxima.